Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma continuação hoje do programa anterior, estudo sobre a mediunidade. Programa Mediunidade é Universal 1. A mediunidade é universal 2. E hoje é o terceiro. A mediunidade é universal. Aliás, hoje é a mediunidade número 2, que o 3 já gravamos. E de maneira que no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, em seu comentário, Mediunidade, ele coloca uma passagem de Atos dos Apóstolos, em que diz, lá no capítulo 2:17, e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, mostrando que os tempos são chegados, não de destruição do planeta, nem da humanidade, que Deus não tem interesse nisso. Prosseguiremos, mas é que os tempos de reforma, de mudança, tanto do planeta Terra, no aspecto físico, geológico, como no aspecto moral, a humanidade está preparada para receber os mistérios da natureza, não é? Levantar o véu e mostrar a verdade à humanidade através da mediunidade, que é uma faculdade humana de todos os seres humanos, e de maneira que é uma faculdade universal para todos. E aqui não diz que é o Satanás, aqui no Ato dos Apóstolos, não diz apenas que o Senhor, não diz que é o Senhor Satanás, conforme dita, não é, o fanatismo religioso contra a mediunidade, contra os médios e contra os fenômenos. Não diz, diz o Senhor, mas não diz o Satanás, não diz o diabo, não diz o demônio, não diz o Senhor. E a mediunidade se espalha por toda a terra. E na mensagem, o Espírito Emmanuel, ele inicia dizendo, no dia de Pentecostes, que é o dia da festa dos hebreus, em comemoração à libertação do povo lá do Egito, é o dia de Pentecostes, da festa. Nesse dia, aí de Jerusalém estava repleta de forasteiros, quer dizer, de criaturas de fora, dos países vizinhos, representados ali pelos seus diplomatas, não é, os forasteiros, e todos falando línguas diferentes. Filhos da Mesopotâmia, ora aí, os caldeus, os mesopotâmios, da Frígia, da Líbia, do Egito, de Roma, cretenses, árabes, partos e romanos e demais povos daquela época se aglomeravam na praça extensa para a festa de Pentecostes. Quando, nesta ocasião, os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova do Evangelho, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Quer dizer, os apóstolos, atuados, influenciados, inspirados, essa é a inspiração mediúnica, pelos espíritos elevados, que chamam de Espírito Santo, mas Espírito Santo não é matéria, é espírito, logo o fenômeno foi mediúnico. E os apóstolos, que não sabiam as línguas estranhas, falaram em todas as línguas, e todos compreenderam.
Esse é o fenômeno da mediunidade, rezado pelas próprias Escrituras. E não está dizendo lá que o Espírito Santo era o Satanás, era o demônio, nem era o diabo, mas o Espírito Santo, que significa os espíritos superiores que estavam ali presentes, liderados e com a permissão do próprio Cristo. Aí diz, uma onda de surpresa e de alegria invadiu a multidão. Não faltaram os sépticos, os descrentes, no divino concerto da mediunidade, atribuindo esse fenômeno à loucura e à embriaguez dos apóstolos. Os inimigos dizem que os apóstolos estavam embriagados, bêbados, ou então dominados, como diz, né? Atuado pelo Satanás e pelo demônio, quando na realidade não foi. Foram os espíritos superiores. Simão Pedro destaca-se no fenômeno mediúnico e esclarece que se trata da luz vinda do alto, prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecoste, desse fenômeno, jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas, dessa hora em diante, quebram as influências do meio. E nesse mesmo dia, nesse mesmo instante, eles, envolvidos pelos espíritos superiores, curaram os doentes, levantaram o espírito dos infortunados, dos loucos, dos paralíticos, e curaram todo tipo de gente. Falam aos reis da terra em nome do Senhor, e falam em outras línguas, sem saberem essas línguas, mas atuado pelos espíritos. É um fenômeno, chama-se mediunidade. Ora, o poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas. Estabeleceram-se a era da mediunidade com esse fenômeno, alicerce, quer dizer, base, fundamento de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. E o próprio Paulo dizia que um cristianismo sem a manifestação dos espíritos, não é? do profetismo, que é mediunidade, não seria cristianismo, nem teria cristianismo. Paulo também era a favor da mediunidade, reconhecia os médios, porque ele próprio era médium e ensinava como fazer sessões de mediunidade. E diz Emmanuel, para encerrar, ora, contra o seu influxo, quer dizer, contra esse fenômeno, trabalham até hoje, contra o fenômeno mediúnico, contra a manifestação dos espíritos. É isso que o espírito Emmanuel está dizendo, contra o seu influxo, quer dizer, o influxo da mediunidade, o influxo das aparições dos espíritos, contra o influxo dos médiuns, que a mediunidade é universal. Trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas humanas na festa de Pentecostes, que se edificam, se levantam, se constroem as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, mostrando que a base do cristianismo é a mediunidade, mostrando que a base da religião do Cristo é a mediunidade, porque ele mesmo, Jesus, conversou, dialogou na frente dos 3 apóstolos, no Monte Tabor, com os espíritos dos profetas Moisés e Elias. Fechou a questão. E as Escrituras não dizem que Jesus conversou com Satanás. Não.
As Escrituras dizem que Jesus conversou com os Espíritos, que é a base, que chama-se a mediunidade. E é ainda ela, a mediunidade, que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge hoje no Espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Essa é a mensagem do Espírito Emmanuel comentando a mediunidade, que é universal. Mas muito antes do Pentecoste, já os profetas eram médios e recebiam os Espíritos para anunciar o futuro da mediunidade. O Apocalipse é uma obra mediúnica. A própria Bíblia é uma obra mediúnica. E a Bíblia é um celeiro de médiuns, de mediunidade e de fenômenos. Ninguém pode proibir, porque está nas Escrituras. E de modo que nós hoje encerramos o nosso trabalho, nosso programa, sobre mediunidade. A mediunidade é universal. Número 2, porque o terceiro programa já está gravado e já está no YouTube e no Instagram. Muita paz para todos e convidamos para os estudos da ciência espírita, que mostra a mediunidade, o médium e os fenômenos que são universais. Muita paz para todos.